Salve, salve, filhotinho! Vamos para mais uma videoaula. Hoje a prova do Cesupa 2019/1. Mas, filhote, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, para que nosso trabalho possa chegar a um número maior de pessoas. Tá bom, filhote? Vamos lá. Questão 44. Observe a imagem e responda, filhote. Eu tenho aqui a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do México, e aqui eu tenho o tio Sam, né, levantando a fronteira que separa os dois países, tá? Então a charge faz essa crítica, tá? A fronteira entre Estados Unidos e México é uma área de tensão em termos políticos, econômicos e humanitários. Os elementos da imagem contribuem para a discussão sobre esse tema, cujo foco é: letra A iniciativa do atual governo norte-americano em proteger as indústrias na fronteira que separa os dois países das ameaças dos recentes ataques terroristas. Erradíssimo, não existe esse ataque terrorista e também não existe a preocupação do governo americano, tá bom? B. A acessibilidade fornecida à mão de obra. Opa, a fronteira ela é vigiada. Inclusive existiu a ideia do Trump de levantar, terminar o muro que separa esses dois países. Então não tem essa livre circulação, essa acessibilidade, filhote. Letra C. Contradição entre a construção do muro, iniciada na década de 90, para impedir a entrada de imigrantes, correto, e a atração da mão de obra barata para as empresas americanas instaladas na região de fronteira. Corretinho, letra C, tá, filhote? Veja que a grande contradição é que ao mesmo tempo eu levanto uma fronteira, uma barreira nessa fronteira, mas ao mesmo tempo preciso dessa mão de obra mexicana, tá certo? Letra D, cooperação dos dois países da América do Norte. Importante lembrar, tá, filhote? Isso aqui é muito engraçado. É que tem muita gente que acha que o México faz parte da América Central. Não, o México faz parte da América do Norte, junto com os Estados Unidos e Canadá, tá? Na tarefa de evitar o vazio demográfico. Erradíssimo, tá? Então, correta a letra C. Questão 45, leia os textos 1 e 2 e responda as questões, tá? Então ele colocou aqui um mapa da Ucrânia e da Rússia, tá? Toda vez que tiver esse mapa, duas áreas é importante você ressaltar, tá? Essa península aqui na Ucrânia, que é chamada de Crimeia. Por que essa península é importante, Bruninho? Porque essa península, embora seja da Ucrânia, ela tem maioria russa, porque sofreu um processo de russificação, tá? E também tem outro ponto importante aqui na Crimeia, que é a base militar de Sevastopol, já que ela é uma base russa que está na Ucrânia, tá, filhotinho? Por que isso acontece, Bruninho? Porque a Ucrânia já fez parte da antiga União Soviética, então naquele contexto era interessante ter uma base militar na Crimeia, tá? Acesso ao Mar Negro, tá, filhote? Então vamos lá. Desde sua independência, a Ucrânia sabe se valer da sua posição intermediária. Utilizou a Europa e os Estados Unidos para contrabalançar a influência russa, tá, filhote? Então observa, tá? Eu tenho aqui o leste da Ucrânia, tá? Que sofreu a russificação. Então essas duas áreas são importantes para a Rússia. Tá? A Ucrânia, principalmente na sua capital, Kiev, está muito mais conectada com a Europa Ocidental. E importante, já pediu para fazer parte da União Europeia e também parte da OTAN, tá, filhote? Então esse é um ponto importante. Também ponto importante você lembrar que a Ucrânia ela era uma área satélite da Rússia, ou seja, uma área de influência da Rússia, tá? Então não é interessante para a Rússia perder sua área de influência, tá? E também é importante você lembrar que a Ucrânia é um estado tampão, tá? Já que ele é o último país depois da Rússia, antes da Rússia. Então observa, eu tenho aqui a Ucrânia, vizinha fronteira com a Rússia, tá certo, filhote? Então a Ucrânia funciona como um estado tampão para a Rússia, tá? E a Rússia, para contrabalancear a influência dos ocidentais,
Rússia e Ucrânia quase entraram em guerra nos anos 90, devido aos movimentos separatistas da Crimeia e à disputa em torno da base militar de Sebastopol e do arsenal nuclear de ambos legados da União Soviética. Tá? Os fatos apresentados contribuem para a análise do conflito geopolítico na região do leste europeu. Suas raízes históricas estão... Vamos lá. Então é importante você lembrar, quando a Ucrânia pede para fazer parte da famosa OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar que fazia contraponto com o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar socialista, veja que a Rússia ia ficar muito vulnerável, porque eu teria uma aliança militar capitalista colada na fronteira com a Rússia, caso a Ucrânia entrasse na OTAN. Tá certo, filhote? Isso é um dos motivos porque a Rússia invadiu a Ucrânia, tá? Justamente porque ela não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN e com isso permitisse a implantação de bases militares da OTAN na Ucrânia, vizinho da Rússia, tá, filhote? Então, letra A. Contexto pós-Guerra Fria, em que a OTAN e a União Europeia, olha lá, esses dois personagens importantes, tá? Representando o mundo ocidental, iniciaram sua expansão para além da área de influência da antiga União Soviética. Por que isso, Bruninho? Porque na época da Guerra Fria, a OTAN ela tinha como limite a cortina de ferro. A OTAN não poderia passar para o lado da Europa Oriental. Mas com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN começou a expandir para o leste europeu, que era uma área de influência da antiga União Soviética e depois da Rússia, chegando até o máximo na Ucrânia. E isso foi uma afronta para a Rússia. Por isso, então, o conflito, tá bom? Então, esse conflito ele remonta do contexto da Guerra Fria, tá? Expansão da OTAN, da União Europeia, e com isso a Rússia perdendo uma área de influência. Corretinha, letra A. Fortalecimento das ex-repúblicas. Não, a União Soviética acabou em 91. Essas ex-repúblicas não estão fortalecidas, tá? C. Interesse pelas riquezas naturais presentes nos trechos de fronteiriços de extensas terras ucranianas, como é o caso do gás natural, que abastece tanto a Rússia como os Estados Unidos e a Europa. Não, é o contrário. É justamente o gás russo que abastece Estados Unidos e a Europa através de um gasoduto que passa pela Ucrânia, tá? Então tá errado. D. Incentivo dos mercados nacionais e asiáticos na ampliação das fronteiras econômicas. Erradíssimo. Correta a letra A. Questão 46, tá, filhote? Leia o texto para responder as questões, tá? Isso. No começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía seu espaço de vida com as técnicas que inventava para tirar do seu pedaço de natureza os elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência, né? Então você tem aquele período chamado meio natural, onde você não tem tantas técnicas ou tecnologias para retirar mais produtos da natureza ou transformar essa natureza em um produto novo, tá? Aí ele fala, organizando a produção, organizava a vida social e organizava o espaço, na medida de suas próprias forças, necessidades e desejos. Cada constelação de recursos correspondia a um modelo particular. Pouco a pouco esse esquema se foi desfazendo. As necessidades do comércio entre coletividades introduziam nexos novos e também desejos e necessidades e organização de sociedade, e seu espaço tinha de se fazer segundo parâmetros estranhos às necessidades íntimas ao grupo. Essa evolução culmina na fase atual, onde a economia se tornou mundializada e todas as sociedades terminaram por adotar de forma mais ou menos total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais humanos. Considerando a apresentação do autor sobre o tema da globalização,
constata-se que o atual modelo, tá, de produção, letra A, democrático, pois permite em escala mundial aumento de investimentos, circulação da riqueza, a distribuição das mercadorias, tá, filhote? Esse modelo ele não é democrático, já que, embora haja esse processo de globalização, nem todas as áreas estão incluídas nesse processo, então ele não é democrático. B, eficaz, porque garante a qualidade de serviços e de emprego gerados. Não é eficaz, porque aí você tem um processo de uberização, onde você tem uma precarização do trabalho, perda de garantias trabalhistas, flexibilização das leis trabalhistas, portanto não é eficaz. C, solidário, visto na expansão das atividades das empresas globais, as quais vêm promovendo o desenvolvimento socioeconômico da maioria dos países pobres, ou, ao contrário, elas exploram os países pobres, tá? D, padronizado, em que o local é orientado pelo global, usando a tecnologia do mundo hegemônico, que se sobrepõe à vida e ao conhecimento do mundo homogeneizado. Correta, letra D de DJ Bruninho Locke. Veja, filhote, na globalização, uma tendência do processo de padronização, tá? Você vai comer McDonald's na China, no Brasil, em Taiwan, na Coreia, tá, filhote? É o mesmo, é padronizado. Então existe uma tendência de padronização, aonde há uma homogeneização. Agora cuidado, tá, filhote? Não podemos generalizar essa padronização, porque existe áreas em que o local ele vai funcionar com uma resistência, tá, filhote? Então o local ele vai, de certa forma, resistir a esse global. Aqui em Belém você viu o caso do açaí, né, filhote? Então o açaí é uma questão cultural, um hábito cultural, que não vai ser eliminado por uma expansão do mundo globalizado, tá bom, filhote? Então, muito atento a essa questão da padronização, tá, filhote? Questão 47. Leia o texto para responder a questão. A formação de latifúndios em áreas do interior da Amazônia começou apenas no final da década de 50, a partir da expansão territorial de fazendeiros do sul do país. Estes se interessavam em obter lucros futuros com a revenda de terras, na época muito baratas, ou com a exploração do potencial econômico, quando se abrissem vias de comunicação, tornando-os mais acessíveis. Só depois, na década de 60, é que este movimento de ocupação do interior amazônico pelos grandes proprietários de terras foi impulsionado por meio de políticas governamentais específicas, notadamente aos incentivos fiscais concedidos por projetos agropecuários pela Sudan, tá? Então veja que aqui nesse caso, filhote, é importante você observar na Amazônia que a terra ela não tem valor de uso, ela vai ter valor de troca, logo é uma mercadoria. Então no capitalismo, tá, a terra ela não é produtiva, ela vai ser improdutiva porque ele compra terra barata, especula, valoriza e vende mais caro, tá? Então a terra é uma mercadoria, tem um valor de troca, esse é um ponto importante. O fragmento do artigo apresenta um histórico de configuração da estrutura fundiária. Importante esse conceito, hein, filhote? Estrutura fundiária é como a terra está dividida. A terra está concentrada, a terra está bem distribuída. Então esse é um ponto importante. O que explica esse processo de concentração fundiária na Amazônia? Letra A. A concentração de demandas locais das comunidades amazônicas que se sentiam isoladas. Não, embora sintam isoladas, isso não é a causa dessa concentração de terra, tá? B. Implantação de políticas exógenas de fora da Amazônia para dentro, isso é verdade, e de grande interesse nacional e internacional, o grande capital, que defendiam a grande expansão territorial do capital. Correta, letra B de Bruninho, tá, filhote? Letra C, ampliação do mercado internacional de derivados da soja e dendê, não. Letra D, consolidação de ações de grupos nacionalistas que, em defesa da Amazônia, adquirem grande propriedade. Erradíssima, tá? Embora quando ele fala aqui de soja, filhote, hoje você tem a expansão da fronteira agrícola, tá? Com arco de desmatamento, mas não, e vem só contribuir para esse processo, tá? Mas a causa está na letra B de Bruninho, tá, filhote?
Questão 48. Observe a figura sobre a zona costeira brasileira. Observa que o litoral brasileiro, filhote, ele chama aqui de norte, nordeste, noroeste, leste e sudeste e sul. Observa que é importante você ficar atento que esse litoral ele não é homogêneo, nem na questão fisionômica do relevo e nem na vegetação. Então, isso você tem que estar atento, tá bom, filhote? Analisando a figura sobre o litoral brasileiro, constata-se que as áreas costeiras possuem uma dinâmica marcada pelo conexão entre diferentes componentes que formam a geosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Então, existe uma inter-relação entre essas esferas, tá, filhote? Esse é um ponto importante. B. Disposição de paisagens cuja gênese remonta aos períodos geológicos de formação inicial do planeta. Errado. A. Bem depois. C. Homogeneidade fisionômica das formas de relevo e uniformidade da cobertura vegetal. Erradíssimo, porque aqui no norte eu vou ter mangue, aqui eu vou ter dunas, falésias, Mata Atlântica, Araucária, então não tem essa homogeneidade. D. Vulnerabilidade das formas de relevo litorânea decorrente de movimentos tectônicos originada no interior do planeta. Erradíssimo, tá, filhote? Então ficou aí a questão mais coerente, letra A, tá? Então esse é um ponto importante. Questão 49, tá, filhote? Observe o gráfico que trata da área total dos núcleos de desertificação e das regiões vulneráveis à desertificação na região nordeste brasileira em 98, tá? Então, eu vou ter aqui, tá? Quilômetro quadrado, núcleo de desertificação, muito grave, grave e moderado, tá, filhotinho? Então, vamos lá. A desertificação de terras no Brasil é considerada um dos graves problemas ambientais no Nordeste. Relacionado às informações do gráfico e o conhecimento sobre o tema, constata-se que letra A. As áreas com vulnerabilidade à desertificação restringe-se determinados núcleos, cada vez mais reduzidos, porque refletem os resultados dos investimentos de políticas públicas. Essas políticas públicas não têm acabado com a desertificação. B. O tipo de solo, a geologia, o relevo, a vegetação e principalmente a forma de exploração dos recursos naturais pelas atividades humanas são responsáveis pela grande extensão de áreas com moderado grau, olha aí, moderado grau, aqui moderado grau, de vulnerabilidade desse fenômeno do Nordeste. Correta a letra B, tá, filhote? Então, em ponto importante, tá? Nós temos aqui a desertização, é a formação natural dos desertos. A desertificação é a ação antrópica do homem que provoca esse fenômeno, tá bom, filhote? Letra C. Com o fenômeno de origem natural, ela não é natural. A desertização é natural, a desertificação não é, tá? Muito cuidado com isso. Letra D. Quando as áreas nordestinas atingem o grau de vulnerabilidade muito grave à desertificação, os setores públicos e privados, juntamente com o apoio técnico de instituições de pesquisa e das populações locais, mobilizam reforços e recursos para proteger. Erradíssimo, tá, filhote? Então, nós temos aí letra B de Bruninho, tá? Questão 50, nós temos aí, filhote, tá? Leia a letra da música Rojão de Brasília. Tá? Então, ele fala aqui, ó, o Brasil está construindo mais uma grande cidade que antigamente foi sonho e hoje é realidade, está ficando povoado, todo o meu Brasil central, importante isso, riquezas próprias e glória, trouxe a nova capital. A gente vê em Brasília estradas que não tem fim, pergunta para o candango, mão de obra nordestina que vai construir Brasília. E ele responde assim, aquela vai para São Paulo, Rio Grande do Paraná, Pernambuco. Então veja, de Brasília eu estou conectada com todo o território brasileiro, tá? Então ela tem uma posição estratégica. Vai cortando a Mata Virgem, que nem o sol penetrou, ligando de norte a sul, nosso Brasil, nosso amor. O Planalto é lindo, olha lá a forma de relevo, é tão lindo que a gente tem a impressão de que tem ali bem pertinho o céu, encosta no chão. Quem tiver de malas prontas pode ir que se dá bem. Leva todos os cacarecos, leva seu xodó também. Vê se você leva os homens, porque mulher lá não tem, tá?
Escrita por Jacques do Pandeiro em 61, ela homenageia a construção da cidade de Brasília. A letra da música apresenta elementos geográficos que relacionam com a história do povoamento da região. Dentre os elementos destaca-se o tipo de relevo, tá? Olha aqui, Planalto, vamos lá. Letra A, por terreno cristalino de período pré-cambriano, alternando com os terrenos sedimentados do período quaternário. Erradíssimo. B, por áreas de cerrado, uma vegetação com espécies diversificadas de flora e fauna, adaptada ao clima equatorial. Erradíssimo aqui, ó, filhote. Região centro-oeste do Brasil, você vai ter o clima tropical com 2 estações do ano bem definidas, tá certo, filhote? C, por extensos rios brasileiros como Araguaia e Tocantins. Opa, erradíssimo, Amazonas. D, por um grande platô central, ou seja, uma parte elevada e plana de um terreno com predomínio de chapadas como nos veadeiros e parecis. Corretíssima letra D de dado, tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima.